Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, deu-nos uma vida cheia de esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3. Hoje ainda não convido os irmãos para dizerem de cor, que eu também ainda não o sei, mas está ali no nosso hall de entrada para nós memorizarmos, guardarmos, porque Cristo não ressuscitou apenas para o domingo de Páscoa. Ele está vivo e é isso que faz toda a diferença. Numa igreja do Senhor, não temos Cristo crucificado. Ele não está aqui na cruz. Ele está junto do Pai e nos nossos corações, através do templo do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença na nossa adoração, na nossa vida. E hoje eu quero vos propor o tema: vive a vida de Cristo. Não a minha, porque é fraca, muitas vezes entristece o meu Senhor e Salvador, mas a vida de Cristo. É isto que te propomos. É a vida de Cristo. Vive a vida de Cristo. Como igreja, vivamos a vida de Cristo. E, meus irmãos, isso vai fazer toda a diferença. Iremos terminar esta mensagem com aquele cântico que fala desta entrega total. E queremos que cada um de nós possa fazer esta entrega total, não só aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, mas todos precisamos de fazer uma entrega constante ao Senhor, diária, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E a carta de Paulo aos Colossenses foi uma carta dirigida a duas igrejas em particular, a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia. Mas também sinto que é para a igreja de Tires, é para mim, é para todos nós. Por isso, meus irmãos, desafio-vos a lerem a carta aos Colossenses. É uma carta pequenina, mas é tão prática. E estamos a precisar tanto de viver a vida plena. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Não é para vivermos dias aborrecidos, frustrados, tristes, cheios de medo e pânico. Não, mas é para vivermos a vida abundante que o Senhor tem reservado para nós. Então esta carta é extraordinária. Nós vamos focar-nos mais no capítulo 2 e no capítulo 3. E eu quero realmente olhar para os versículos 6 e 7 do capítulo 2. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Então, vive a vida de Cristo. Vive a vida de Cristo, não de um homem pecador, falho como nós. Nós podemos, de alguma forma, através do testemunho de um irmão, ser atraídos a Cristo. Mas depois nós temos que firmar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque aquele irmão que nos
testemunhou da fé, pode falhar como nós falhamos, mas Cristo não falha. A Bíblia diz que Deus, em Jesus, esvaziou-se de toda a divindade para viver entre nós e provou que é possível vencer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E, meus irmãos, a palavra do Senhor é realmente maravilhosa. Olhem para o que o capítulo 3 diz. A vida cristã é uma caminhada de fé baseada na vida e obra de Jesus Cristo. Então diz o texto: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, tais como a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora, hoje, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, tão acessível, tão prática, mas difícil de aplicar à nossa vida, ao nosso dia-a-dia, à nossa igreja. Ó Senhor, tem compaixão. Nós queremos, Senhor, mudar o foco da terra para o céu, das coisas terrenas, diabólicas, para as coisas celestiais. Ajuda-nos, dá-nos o teu olhar. É a nossa oração,
em nome de Jesus. A vida cristã, como referi no princípio, é uma caminhada de fé baseada na vida e obra de Jesus Cristo. Aquele que é o nosso exemplo, aquele que é o nosso padrão, a nossa inspiração. Se Cristo é realmente o teu guia, a tua motivação, então tu vais experimentar transformação a partir de dentro para fora. E se nós estamos abertos à ação que o Espírito Santo realiza em nós, então nós nos tornamos obedientes aos mandamentos do Senhor, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Paulo usou esta carta para falar às igrejas de Colossos e à igreja de Laodiceia, mas eu acrescento, e à igreja de Tires, hoje. Paulo encorajou os crentes destas igrejas, da nossa igreja hoje, a estarmos unidos pelo amor. É o amor que nos une. Não são as ideias, não são as teorias. E só desta forma nós podemos compreender o plano que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, na nossa comunidade, na sociedade, no mundo em que vivemos. Mas também Paulo, logo nos primeiros capítulos, fala para as igrejas para que estejam atentas e se possam proteger da falsa doutrina que muitas vezes o inimigo traz de forma disfarçada. O inimigo não pode destruir Cristo, mas ele tenta destruir os seguidores de Cristo. E precisamos, meus irmãos, estar atentos e ver se tudo aquilo que nós ouvimos está de acordo com as Escrituras. Como os crentes bereanos, observar tudo na palavra. Por isso, meus irmãos, somos desafiados a continuar com Cristo nesta caminhada, a crescer diariamente e a não estacionarmos, pararmos e nos tornarmos muitas vezes apenas conhecedores dos princípios e não praticantes da palavra. O apóstolo Paulo faz um alerta a estas igrejas para 4 filosofias perigosas e destrutivas: o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, que tentavam, de alguma maneira, a desviar os crentes do foco, que é Cristo, do padrão que o Senhor nos deixou com a sua vida, para, de alguma maneira, cumprir um conjunto de regras. E muitas pessoas gostam de viver debaixo de um conjunto de regras muito rígidas e por vezes tentam transportar isso para a comunidade de Cristo. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: não vamos usar mal a liberdade que nós temos em Cristo para vivermos em pecado. Não. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo, não temos o Espírito mundano para nos corrigir, para que o Senhor nos possa falar de uma maneira tão direta: meu filho, tu estás a entristecer-me, muda. Meu filho, eu conheço o teu andar, o teu viver. E por isso, meus irmãos, o apóstolo vai neste texto, Colossenses 3, 1 a 17, apresentar os princípios para uma vida santa. Qual é o alvo da tua vida? Qual é o foco? Onde está a tua afeição? Procuras
as coisas que são da terra, prosperidade, dinheiro, sucesso, e isso te distrai, ausenta-te daquilo que é prioritário. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos a fazer algo que em si não é negativo, não é prejudicial, mas distraímos-nos e não focamos naquilo que é essencial: Cristo, o Senhor das nossas vidas, aquele que nos pode realmente guiar de maneira sábia, correta e eficaz. Cristo é realmente o nosso alvo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O cristianismo é a união com Cristo mediante a fé. Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado, como vimos na Páscoa, e nós precisamos de morrer pelo nosso pecado. Jesus Cristo ressuscitou da sepultura e nós ressuscitamos com Ele para vivermos esta nova vida. Trazes hábitos, como eu, errados da tua infância, da educação que recebeste na tua casa, na tua família, mas em Cristo, como lemos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Não há dúvida que uma das melhores imagens que retratam a vida do Filho de Deus é o batismo. Lá em Romanos 6:3 diz: não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficámos unidos com Ele na sua morte. Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte da sua morte. Assim podemos viver também em novidade de vida, à semelhança de Cristo, que ressuscitou dos mortos pelo poder do Pai. Meus irmãos, a vida cristã é para levar a sério. É para ser vivida como Cristo quer, como o Senhor realmente nos orienta. Aquilo que Jesus ouviu no seu batismo, aquela voz que veio do céu e que se manifestou também de forma visível através daquela pomba. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Será que o Senhor pode dizer isso de nós? O Senhor tem se agradado da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa vivência diária? Se nós fixarmos o nosso olhar em Cristo, nas coisas espirituais, então aquelas que aqui muitas vezes nos preocupam e nos afligem, não serão prioritárias. Porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Somos pecadores pela nossa natureza pecaminosa, mas somos pecadores que o Senhor, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, pode perdoar. E o texto, meus irmãos, que nos reabilita, lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados. Não diz se fizermos esta promessa ou esta peregrinação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
e nos purificar de toda a injustiça. Somos reabilitados quando nos arrependemos, quando confessamos o nosso pecado. E, meus irmãos, nós precisamos da ajuda do Senhor continuamente. Ao aceitarmos Cristo, os nossos pecados foram perdoados e morremos para a velha vida. Como é que encaramos muitas vezes as manifestações da nossa velha vida? Talvez conformando-nos. Eu não sou dos piores. Lá na igreja há pessoas piores que eu. Deus é um pai que perdoa, que vai ser condescendente com todo o pecado, como um Pai Natal, um dia vai dar prendas a todos e... Não, a palavra do Senhor nos diz: consideremo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em união com Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Não é de estranhar que muitas vezes as pessoas que não têm Deus na sua vida, de alguma forma, critiquem, ridicularizem o nosso testemunho. Mas, meus irmãos, se nós vivermos com Cristo nas nossas vidas, nós vamos deixar o bom perfume de Cristo, de maneira a que realmente outros possam conhecer o amor e a graça de Deus. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ó Pai, que eles sejam um em Ti, como nós somos um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Meus irmãos, o nosso testemunho pode ser um obstáculo a que outros conheçam o amor de Deus, ou uma ponte para que outros cheguem à presença do Senhor. Ouvimos uma das ilustrações que mexeu muito o nosso coração, de um homem que vivia tantos problemas com a sua esposa e ele muitas vezes saía de casa para ter paz e punha-se a cuidar do carro, a arranjar, a limpar, para gastar o seu tempo. E ao lado estava a viver um senhor. Ele depois é que veio a saber que ele era crente, e a maneira como este homem, vivia a sua vida, a relação que tinha com a sua esposa. Oh querida, já vou, já está pronto o almoço. Aquele homem ficou tocado de tal maneira que chegou àquela casa onde vivia e disse: mulher, nós precisamos do Deus do nosso vizinho. Precisamos daquele Deus. E por isso ele um dia encheu-se de coragem, bateu à porta e disse: ó vizinho, quem é o Deus a quem a vossa família serve? Onde é a igreja que se congregam? Nós estamos a precisar do vosso Deus para a nossa vida. Meus irmãos, o nosso testemunho tem que ser cuidado com a ajuda do Senhor, não com regrinhas, com a palavra de Cristo. E isto, meus irmãos, vai fazer toda a diferença. Porque é que muitas vezes não temos impacto no nosso testemunho? Porque é que convidamos muitas vezes as pessoas para virem à casa do Senhor e rejeitam? É porque nem sempre estamos a ser a sal da terra e a luz do mundo que o Senhor quer. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, precisamos de viver esta vida, a vida abundante que o Senhor tem. Mas temos que nos despir de coisas que podem dificultar e impedir. E o apóstolo Paulo fala nelas e propõe: vestivos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Meus irmãos, é vivermos o fruto do Espírito e deixarmos de lado as obras da carne. Assim, meus irmãos, estaremos abertos, sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Deus está a manifestar-se de uma maneira extraordinária no nosso país. Como igreja, nós temos condições para ombrear com os nossos irmãos das outras igrejas que servem no nosso país para projetos missionários, para desenvolver a nossa fé e o amor de Cristo pelos perdidos. Meu irmão, minha irmã, qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Queres agradar a Cristo? Queres servi-lo de todo o teu coração? Então entrega-te ao Senhor hoje, agora. Nós vamos ouvir o cântico e queremos deixar aqui um desafio para todos os irmãos e amigos. Vamos ficar de pé.
Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu e só para ti eu quero viver. Abre a tua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Lê uma, duas vezes e não mintas, não mintas. Se ainda não estás crucificado com Cristo, não digas, já estou, não. Diz para o Senhor, preciso. Não uses a palavra para mentir, só para que todos possam agradar-se de ti. Diz o texto, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, hoje, vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lê. Este versículo é uma declaração de entrega total e de uma nova identidade espiritual. O que é que significa morrer para ti mesmo, morrer para si mesmo, morrer para nós mesmos? É deixar de lado o ego, os nossos desejos, o nosso triste passado. Só assim é possível permitir que a presença e o caráter de Jesus guiem a tua vida. Como aplicar este versículo à minha vida, à tua vida, meu irmão? Olha novamente para o versículo. E agora, se o Espírito te dirigir, lê comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, que isto seja uma realidade na minha vida, na vida do meu irmão, na vida daquele que hoje fez esta declaração para ti, Senhor. Senhor, retira a natureza pecaminosa das nossas vidas e dá-nos o Teu Espírito Santo, dá-nos a vida de Jesus, porque foi bem sucedido e nós queremos, Senhor, agradar-te.
Nós queremos servir-te de coração. Nós queremos servir-te como tu queres. Por isso, Senhor, faz isso. Por amor de Jesus Cristo, eu oro. Amém.